Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, sintaxe da língua portuguesa, detalhamento, regência nominal. Vamos conhecer as regras de regência que são relacionadas aos nomes, ok? Então, vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula entendendo o conceito de regência, procurando o significado da palavra. Então, regência, gente, vem de reger, deste verbo. E o que este verbo significa? Colocando aí para vocês, olha só, reger significa reinar, comandar, ordenar com harmonia e clareza a participação de cada membro do grupo em um conjunto. Então, reger é exatamente isso, vem da ideia de rei, rainha, de reino, de reinar, ou seja, comandar. E quando nós pensamos na questão relacionada à língua, nós vamos ter exatamente uma questão também de regência, de comandar. Nós vamos ter uma palavra que irá comandar, que irá reger as outras, determinando ali de que forma essa palavra se conecta com a outra por meio de preposição, qual preposição utilizar. Então, na língua, nós vamos ter a regência. Então, colocando aí para vocês, olha só. Na língua portuguesa, dá-se o nome de regência à relação de subordinação que ocorre entre uma palavra. E aí nós temos essa relação, que pode ser entre verbo, substantivo, adjetivo, advérbio e outra palavra, ok? Criando frases não ambíguas que expressem efetivamente o sentido desejado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, voltando aqui mais uma vez comigo, observe que quando nós estamos falando de regência, também estamos aí relacionando, falando de questões voltadas à escrita formal da língua portuguesa. Então, observem que essa escrita formal, ela é importante, ela é a escrita que será exigida de você em uma redação do Enem, em uma avaliação, no ambiente de trabalho, principalmente ambientes formais. De repente você se torna um jornalista, você tem que dominar essas regras na hora da escrita do seu texto. E como você faz isso? Como você domina? Treinando, praticando, estudando. Então percebe que essa assimilação ela vem com o tempo por meio de práticas. Ok? Então, a regência, nós vamos ter relação de termos, de palavras, uma palavra se relacionando com a outra, certo? Se conectando e estabelecendo sentidos também, ok? Então, vamos agora observar essa relação existente entre as palavras. Então, gente, observem aqui que na regência, quando nós falamos de palavras, nós vamos ter um termo que será regente, ou seja, aquela palavra que irá comandar. E o outro termo que será regido, ou seja, uma palavra que vai reger outra, determinando ali a preposição que vai ser utilizada para a conexão entre essas duas palavras, estabelecendo também sentidos, ok? De acordo com o sentido que eu tenho em determinada palavra, eu vou usar preposição X, ok? Se for um sentido diferente, eu vou usar outra preposição. Então, nessa relação de regência, olha só, a regência na língua portuguesa ela pode ser como? Então, colocando aqui para vocês, olha só, ela pode ser nominal ou verbal. Então, quando falamos em regência nominal, estamos falando ali da relação entre os nomes, ok? Da regência que se estabelece entre os nomes, entre os complementos que vão ali se relacionar com uma palavra que será o termo regente. Ok? E já com a regência verbal, falamos exatamente da relação do verbo com os seus complementos. Certo, gente? Então, perceba que a regência ela pode ser nominal ou verbal. Nesta aula, vamos focar na regência nominal. E o que é a regência nominal? Colocando para vocês aqui o nosso texto. A regência nominal é a relação existente entre um nome, e quando falamos em nome, gente, estamos falando aí de substantivo, adjetivo
ou advérbio transitivo. Quando falamos transitivo, essas palavras aí, essa palavra transitivo, gente, ela traz para a gente a ideia de que esse substantivo, esse adjetivo e esse advérbio, ele pode precisar de um termo para complementar a sua informação. Ok? Ele vai transitar, ou seja, ele vai se relacionar com outra palavra e juntos eles vão estabelecer ideias diversas, ok? Lembrando, substantivos, as palavras que nomeiam os seres, que dão nome aos objetos, aos animais, aos seres humanos, nomes próprios, ok? O adjetivo, a palavra que caracteriza, que atribui qualidade, que determina o substantivo. E o advérbio, a palavra que vai trazer ideias e circunstâncias diversas, como tempo, lugar, modo, ok? Então, temos aí a relação na regência nominal, é a relação existente entre o nome e seu respectivo complemento nominal. Então, quando falamos em complemento nominal, gente, estamos falando exatamente de uma palavra que irá completar a informação de outra. Ok? Então, para que a gente possa entender bem a regência nominal, vamos observar como ela é aplicada em textos, como ela se manifesta nos textos, ok? Então, vamos aqui à leitura do nosso texto. Mas eu, no dia seguinte, não estava certo do meu sossego e fui ao local para me certificar de quanto eu devaneara. Encontrei tudo arrumado no regime da cidade. Lá estava o céu, vazio de humanos voadores. Só o competente azul e evasiva nuvem, e os pássaros mais sua navegação. E mais a praça, bem terrestre, desumanamente humana. Tudo sem notícia, tudo pouco sonhável. De repente, vi a moça, a mesma do sonho. Ela sem tirar nem opor, e, para mais, continuava olhando os céus. Me cheguei, e ela, sem deixar de olhar para o firmamento, sussurrou: já não o vejo. E o senhor? Eu? O quê? O senhor consegue ver José? Menti que sim, afinal, mais valia um pássaro. Mesmo de fingir deixássemos José voar, ele já não tinha onde tombar. Neste mundo não há pouso para aves dessas. Onde ele anda é outro céu. Então temos aí um trecho da obra O Fio das Miçangas, de Mia Couto, e com base nesse texto podemos perceber aí exatamente a produção literária de um autor que nasceu no continente africano. Então percebo que é uma produção de uma literatura que nós chamamos de literatura africana. E desse texto, destacando este enunciado, observem aqui, observando agora aspectos linguísticos. Mas eu não estava certo do meu sossego, ok? Gente, neste enunciado aqui que nós retiramos do texto, observem que eu tenho a palavra certo, ok? E percebo que se eu lesse esta oração, mas eu não estava certo, até a palavra certo, fica faltando algo, certo? Você fica na dúvida. Você não estava certo do quê? De quê? Percebam que a palavra certo, ela precisa de um complemento. Então, quem está complementando a informação da palavra certo? Exatamente do meu sossego. Eu não estava certo do meu sossego. Então, o termo do meu sossego, que está destacado em azul, completa a informação da palavra certo, ok? E perceba que a palavra certo, este termo, esta palavra, é o nosso termo regente, que precisa de complemento. E observem que ele utiliza um complemento, olha só, do meu sossego, ele se conecta ao complemento por meio da preposição de, ok? E do meu sossego, este termo destacado em azul, é o termo regido, é o termo que completa a informação da palavra certo, ok? Então, a gente pode perceber aqui a relação entre esses dois termos, ok? A palavra que precisa de complemento é o termo regente, ok? O enunciado que completa a informação da palavra é o termo regido, ok? Então, observem aqui que nós temos aqui essa relação de regência nominal.
Vamos observar mais alguns casos e observe que a palavra certo precisa desse complemento com o uso da preposição de. E agora, casos mais comuns de regência nominal. Então, percebam que a palavra adequado, ela irá necessitar de um complemento e ela vai se utilizar a preposição a para fazer essa conexão desta palavra com o seu complemento. Observe, seu traje está adequado. Observem aqui o nosso termo regente, ok? Adequado à ocasião, o termo regido. Observem que bem aqui, neste enunciado aqui, eu tenho a presença da preposição a. Eu tenho a preposição a mais o artigo a, ok? Esse artigo só vai aparecer diante de palavra feminina. Então, observem que quando ocorre esta situação da preposição a mais um artigo feminino após essa preposição, ocorre a fusão e como nós assinalamos na escrita essa fusão? Por meio do acento grave. Essa fusão nós chamamos de crase, tá bom, gente? E nós vamos indicar na escrita que ocorreu esta fusão, esta crase, por meio desse acento grave, que é o acento agudo, ao contrário, nós dizemos assim, ok? Então, esse é o acento grave. Seu traje está adequado à ocasião. Olha o outro exemplo. João buscou um curso adequado ao nível dele, ok? Observem que João buscou um curso adequado ao nível dele. Neste enunciado aqui, gente, observe que nós temos a preposição a, ok? E essa preposição, ela se uniu ao artigo o. Então, observem que aqui a preposição mais o artigo o fez a união, surgiu a palavra, o enunciado ao, ok? Então, se de repente eu quero saber que se eu devo colocar o acento grave ou não em uma palavra, eu posso fazer a substituição da palavra que vem depois, esse azinho aí, depois do enunciado, por uma palavra masculina. Observem que a ocasião é uma palavra feminina, ok? E a palavra nível é uma palavra masculina, ok? Então, ao fazer essa troca da palavra feminina pela palavra masculina, se surge o ao, isso indica para a gente que ocorre crase aí neste enunciado. Então, observem, seu traje está adequado à ocasião, seu traje está adequado ao ambiente. Observem que eu poderia trocar aqui ocasião por ambiente. Então, observe, seu traje está adequado ao ambiente. Então, surgiu o ao, eu já sei que eu vou ter o acento grave. E agora, guardando a regra, a palavra adequado, ela vai exigir uma regência, ok? Ela vai ter a regência com a preposição a. Então, toda vez que você for escrever, que você for falar em algum ambiente formal, olha só, você vai sempre dizer, seu traje está adequado à ocasião, ok? João buscou um curso adequado ao nível dele, ok? Então, gente, aí temos exatamente a regência da palavra adequado, deste nome. Seguindo, agradável. Observem que esta palavra, agradável, também vai exigir a preposição a na sua relação de regência, ok? Então, observem. A música suave é relaxante e agradável aos ouvidos. Observem aqui. Agradável, o termo regente, ok? Aos ouvidos, o termo regido. Observem que, para se conectar ao termo regido, observem que eu faço uso da preposição a, bem aqui. E ela se conecta exatamente ao artigo também. Aqui a gente tem a preposição a, mais o artigo os, unindo aí os dois aos ouvidos. O aroma das flores é agradável ao ambiente. Observem, agradável mais uma vez. E observem que a palavra ambiente complementa a informação desta palavra. E
A preposição que nós utilizamos para fazer a conexão entre as duas palavras é a preposição a. Então, a gente já percebe aqui que tem a preposição a mais o artigo os, ok? Então, voltando rapidinho aqui para que a gente possa fechar uma ideia, percebam que sempre nessa relação de regência nominal, você tem que observar sempre a preposição que a palavra exige, ok? Então, observe que toda vez que nós utilizamos a palavra adequado, agradável, essas palavras exigem a presença da preposição a, ok? Para fazer a ligação com o termo regido. Então, a regência sempre vai ocorrer por meio dessa preposição a, que vai conectar os elementos, que vai conectar as duas palavras, ok? Outro exemplo, olha só, outra palavra que também vai pedir, que vai exigir a preposição a, presente aí na conexão. Avesso, olha só, a palavra avesso também vai ter uma regência com a preposição a. Eu sou avesso a aglomerações. Olha só, eu sou avesso a aglomerações. Observe a palavra avesso, ok? E aglomerações está completando a informação dessa palavra e percebo que a conexão entre essas duas palavras foi feita por meio da preposição a. Eu sou avesso a aglomerações, ok? Observem o outro exemplo. Ele sempre foi avesso a mudanças. Olha aqui a preposição a, mais uma vez, conectando a palavra avesso à palavra mudanças. Ok? Então, presta sempre atenção a essa preposição que vai estar presente aqui na conexão das palavras com a palavra avesso. Então, a palavra avesso, essa palavra exige a presença da preposição a quando ela se conecta à outra, quando ocorre a relação de regência aqui. Lembrando que o termo que vem depois da preposição é o termo regido, ok? E avesso é o nosso termo regente. Certo, gente? Mais um exemplo, observe agora. Compatível. A palavra compatível, ela exige que você faça a conexão com o termo regido com a presença da preposição com, certo? Então, você vai utilizar a preposição com esta palavra. O resultado é compatível com anemia profunda. Olha só o termo regente, compatível, anemia profunda, o termo regido, e a preposição com fazendo a conexão entre esses dois termos. Então, com é a nossa preposição, ok? Que faz a conexão, e percebo que a palavra compatível exige a presença da preposição com. O software precisa ser compatível com o sistema operacional para funcionar. Mais uma vez, a palavra compatível, preposição com, ok? Ligando esta palavra a um complemento ao termo que completa a informação de compatível, que é o nosso termo regido, ok? Compatível com o quê? Com o sistema operacional, certo? Então, percebam, preposição com, presente, fazendo essa ligação, essa relação entre as palavras. Então, mais uma vez, sempre, gente, observa a preposição que essa palavra solicita, ok? Então, é sempre você observar a preposição. A gente já viu que adequado, certo, agradável, são palavras que exigem a presença da preposição a, ok? E agora, compatível, você percebe que nós temos que um enunciado, ou seja, uma palavra que exige a presença da preposição com para fazer a conexão entre as palavras com a outra palavra com o termo regido, ok? Agora, outra palavra que nós usamos muito no nosso dia a dia, a palavra digno. Observem aí, digno. Essa palavra, gente, esse nome aqui, exige a presença da preposição de. Seu trabalho é digno de honraria. Então, mais uma vez, se eu lesse apenas até aqui, seu trabalho é digno, falta informação. Digno de quê?
de honraria. Então, observe que o enunciado de honraria completa a informação da palavra digno, ok? Então, digno exige a presença da preposição de para fazer essa conexão entre o termo que completa a palavra, o sentido da palavra. Então, seu trabalho é digno de honraria, ok? Então, honraria é o nosso termo regido e digno é o nosso termo regente. Lembra sempre que o termo regido é sempre aquele que tem a preposição, ok? Outro exemplo, o desempenho dela na competição foi digno de aplausos. Mais uma vez a palavra digno, ok? Preposição de presente aqui e o termo regido, aplausos. Então, observe essa relação aí de regência entre essas palavras, ok? Então, a gente percebe aqui que digno exige a presença da preposição de para completar, ou seja, para ligar a palavra ao complemento, ao termo que irá completar essa informação. Ele é digno de admiração. Observem aí, digno é a palavra, ok? De admiração é o termo regido que completa a informação da palavra digno, ok? Agora vamos observar essas outras duas palavras, que são os nossos advérbios longe e perto. Percebo que esses advérbios aí, gente, eles trazem para a gente a ideia de distância, certo? De distância de uma coisa para outra. A gente pode pensar dessa forma. Observem que tanto longe quanto perto exigem o uso da preposição de, ok? Você está longe dos meus olhos, mas perto do meu coração. Olha que poético este exemplo aqui. Então, longe, observe, longe de quê? Dos meus olhos. Observem aqui que nós temos a preposição de presente, e essa preposição, você sabe que nós temos a preposição de mais o artigo masculino os no plural, que unindo os dois temos essa forma dos, ok? Sabemos que a preposição de está presente aí, fazendo a conexão entre o termo regente e o termo regido. A praia fica longe da nossa casa, que tristeza! Olha só, a praia fica longe da nossa casa, nosso segundo exemplo, mais uma vez, longe, ok? Termo regido, nossa casa, preposição de aqui presente, fazendo a conexão entre essas palavras. E você sabe que aqui nós temos a preposição de mais o artigo a, ok? Sinto-me bem perto dos amigos. Olha só, neste exemplo, perto, ok? O advérbio. E aqui nós temos a preposição de, conectando a palavra perto a amigos, o nosso termo regido, ok? Você sabe que aqui temos o de mais o artigo os, que forma exatamente aqui esse enunciado dos, essa forma, quando há a fusão entre a preposição e o artigo, ok? Então, observe, longe de, perto de, exatamente uma preposição presente sempre é a preposição de, ok? Vamos seguir? Então, observem sempre, gente, relação de regência você tem que prestar atenção exatamente na preposição que o termo regente exige. A presença da preposição é fundamental, ok? Você não pode trocar a preposição, porque isso daí pode gerar mudança de sentidos, certo? E também vai ocasionar um desvio de ordem gramatical. Então, sabemos que as regras gramaticais, elas são definidas de uma forma que você não pode transgredir, a não ser que essa transgressão seja no ambiente literário. No ambiente literário, aí nós temos a licença para fazer uma transgressão das regras gramaticais, como fez José Saramago na obra O Ensaio sobre a Cegueira. Percebam que lá a pontuação, algumas questões de sintaxe, de regência também, foram deixadas de lado para gerar um efeito de sentido, uma ideia de caos com aquela cegueira que acabou chegando ali e contaminando toda a população, ok? A população mundial. E percebo que isso foi intencional, essa transgressão foi intencional,
ok? E com uma finalidade estética, expressiva e literária. Já no campo fora da literatura, sair dessas regras, ou seja, cometer esses desvios, acaba trazendo para você problemas, ok? Problemas que podem estar relacionados à credibilidade. Imagina se você se torna um jornalista e escreve textos que possuem desvios gramaticais, desvios de regência, o seu texto jornalístico pode perder a credibilidade, pode ali ser olhado com desconfiança. Então, dominar essas regras é importante, ok? Como vamos dominar? Estudando, praticando, fazendo uso delas. É assim que a gente domina, ok? Acontece de um dia para o outro? Não, mas de forma progressiva e constante. Você tem que sempre ficar atento a essas questões. Agora, outra palavra, mais um exemplo aqui de regência, olha só, com a palavra nocivo. Percebam que esta palavra exige a presença da preposição a, ok? A preposição a vai aparecer junto com a palavra nocivo. O gás carbônico é nocivo ao planeta, ok? O gás carbônico é nocivo ao planeta. Observem aqui, ao, sabemos que temos a preposição a, mais o artigo o, ok? Unindo os dois surge ao, e observem que nós temos nocivo ao planeta. Então, nocivo exige a presença da preposição a para fazer a conexão com o termo regente aí, que é o planeta. O tabagismo é extremamente nocivo à saúde. Observem aqui, nocivo, mais uma vez o nosso termo regente, temos a preposição a presente aqui também. Mais uma vez, essa preposição está aqui em um processo de crase. Temos a preposição a, mais o artigo feminino a. Lembrando que esse artigo feminino aqui, ele aparece diante de palavras femininas, certo? E observem que, unindo os dois, ocorre a fusão, a crase, e ela é indicada exatamente aí pelo acento grave, esse acento circunflexo ao contrário. Se de repente eu estou na dúvida, professor, esse a depois da palavra nocivo, ele leva um acento grave ou não? O que eu poderia fazer? Eu poderia trocar a palavra saúde, que sabemos que é uma palavra feminina, por uma palavra masculina. Então, se eu dissesse o tabagismo é nocivo, vamos colocar no lugar de saúde a palavra homem. Como é que ficaria? O tabagismo é nocivo, ficaria, olha só, vamos colocar aqui a palavra homem, certo? Como é que ficaria? A homem ou ao homem? Observem que iria surgir aqui exatamente o ao, ok? Então, aqui fica evidente que nós temos a preposição a mais o artigo o. Então, toda vez que ocorre ao com essa troca da palavra feminina por uma palavra masculina, eu sei que ali tem um acento grave, ou seja, ocorre uma fusão, ocorre uma crase, então eu vou colocar o acento grave, ok? Mais um exemplo para a gente seguir, olha só, obediência a. Observe que a palavra obediência exige também a preposição a. Ele tem obediência ao pai, olha só, obediência, termo regente, pai, o termo regido, preposição a está presente aqui na forma ao, ok? A preposição a mais o artigo o. A obediência às normas escolares é essencial. Observe, obediência, termo regente. As normas, temos aqui exatamente uma preposição a. Dentro deste enunciado, nós temos o artigo aqui. A preposição a, mais o artigo feminino as. Unindo os dois, forma as, ok? E o termo regido, normas escolares, ok? A gente já viu em vários momentos aqui dessa aula a questão da crase, procurando também identificar quando nós vamos ter ou não um acento grave. E para finalizar, a gente vai abordar um pouquinho exatamente sobre isso. Então, colocando aí para vocês, olha só. Crase, uma questão de regência. Então, observem, a crase é a fusão da preposição a mais o artigo feminino a, sendo demarcada na escrita pelo acento grave, que é esse acento agudo ao contrário.
Exemplo, seu traje está adequado à ocasião, ok? Observem que a palavra adequado exige a presença da preposição a. E a preposição a está aqui, presente neste enunciado aqui com acento grave. Nós temos a preposição, mais a, que é o artigo. Quero saber se ocorre ou não crase, se eu vou colocar o acento grave ou não neste enunciado. Eu posso fazer uma substituição. Sabemos que a palavra ocasião é uma palavra feminina. Vamos trocar a palavra ocasião pela palavra salão. Olha só. Como ficaria? Seu traje está adequado? Como ficaria a informação? Ao salão. Então, surgiu ao, eu já sei que ocorre crase, então tem que ter acento grave. Os cães têm obediência às instruções do treinador. Olha só, sabemos que obediência é o nosso termo regente, as instruções do treinador é o termo regido, ok? E aqui nós temos a preposição a presente. Quero saber se ocorre ou não crase aí, se eu tenho que utilizar o acento grave ou não devido à presença aí de uma crase. Observem que a palavra instruções é uma palavra feminina, ok? E a palavra treinador é uma palavra masculina. Vamos tirar instruções, ok? E deixar só a palavra treinador para ver como que fica. Os cães têm obediência a treinador ou ao treinador? Observem, ao treinador. Ok, gente? Então percebam que surgiu exatamente aqui nesta situação o ao. Então, nós sabemos que aqui ocorre uma crase, então eu tenho que utilizar o acento grave. Ok? Então, visto tudo isso, essas questões relacionadas à relação entre as palavras, ok? Nós vamos finalizar a nossa aula aqui.